Boa noite. Nosso estudo de hoje é da série Evangelismo e Conversão. O texto bíblico é Lucas 19, do 1 ao 10. Antes de dar início, vamos fazer uma oração, antes da leitura do texto, de entrar diretamente no estudo. Querido Deus, bondoso Pai, eterno e soberano, glorificado, exaltado seja o vosso nome, Pai. Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Nesse momento, Pai, que nós estamos aqui reunidos para fazer esse GECEL, Pai, para fazer esse estudo, Senhor, sobre a palavra do Senhor. Dai-nos, Senhor, sabedoria, entendimento e discernimento da Sua palavra, Pai. Pai, que o Senhor derrame sobre nós, sobre a nossa cidade, Senhor, sobre o nosso grupo, sobre a nossa igreja, Senhor, sobre o nosso país, toda sorte de bênçãos, Senhor, vindos do céu, Pai. Proteja-nos, Senhor, trazendo cura, Senhor, libertação desse vírus que assola a nação, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por tudo que o Senhor tem trazido sobre nossas vidas, Pai. Pai, eu lhe peço, tenha compaixão e misericórdia da nossa cidade, do nosso país, Pai. Nos proteja diante dessa doença, dessa pandemia, Pai. Dai-nos sabedoria e inteligência a cada um, Pai. Assim seja, Senhor, trazendo entendimento para nós. Dá clareza agora sobre esse estudo, Pai, para que possa ser ministrado da melhor maneira possível. Dai-me sabedoria para discernir as palavras de acordo que a minha boca, Senhor, seja só um canal, Senhor, onde a Sua palavra vem falar. E assim seja, em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico é Lucas 19, do 1 ao 10. É a história de Zaqueu, já é história muito conhecida. Então vamos ao texto. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu em uma árvore a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um pecador. Zaqueu, por sua vez, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Nesse texto nós podemos ver alguns estágios. Vou me atentar basicamente na passagem de Zaqueu, mas nós temos aqui 3 personagens nesse texto, assim, que a gente poderia levar ao estudo, que seria o Zaqueu, que representa nós, os cristãos, os convertidos. Temos o Jesus, que é o próprio Deus, e o mundo, que se refere à multidão. Nós vemos aqui algumas das atitudes de Zaqueu. A primeira atitude de Zaqueu estava decidido a conhecer Jesus e não mediu esforço para ele. Apesar da multidão querer impedir que ele visse, que no texto diz assim, não podia por causa da multidão, e ele tinha pequena estatura, quer dizer, tinha vários obstáculos para impedir Zaqueu naquele momento ali, mas ele não se deixou vencer, ele não se deu por vencido, ele continuou.
Então a gente tem também aqui duas coisas que para os judeus seriam praticamente inaceitáveis, que é correr, que para os judeus adulto não, era praticamente proibido, correr e subir em árvore. Foram duas coisas que Zaqueu fez aqui, mostrando tão decidido ele estava para buscar aquilo, que ele não ia se deixar vencer assim. Em segundo lugar, nós vemos aqui Jesus, ele sempre supera, né? Zaqueu tinha uma expectativa com Jesus, e nós vemos aqui que Jesus sempre supera essa expectativa. E a gente nunca deve, apesar de aqui Jesus nunca ter conhecido Zaqueu, nunca ter visto Zaqueu, não sabia quem era Zaqueu, assim, vamos dizer, humanamente, mas divinamente Jesus sabia quem era Zaqueu. Então Jesus chama Zaqueu pelo nome e diz que vai para entrar na casa de Zaqueu. Então aquilo para Zaqueu foi uma coisa assim que mexeu muito com ele. E você imagina, você está fazendo de tudo, né? Hoje em dia, um exemplo assim, vamos deixar mais fácil. Você tem um artista que você é fã, você tem aquela admiração pelo aquele artista, por tudo assim, e você se esforçando para ver onde ele vai passar, para acenar ou para pegar um autógrafo, e aquele artista diz para você chegar perto dele que ele vai estar na sua casa. Então aí você imagina aqui a situação de Jesus, né? Vai muito além disso. Zaqueu, ele se prontificou. Quando Jesus chamou ele se prontificou. Ele não se deu por desistido, que é a terceira atitude de Zaqueu, que Zaqueu demonstrou que estava decidido e atendeu a Jesus com prontidão e alegria. Ele correu e atendeu o pedido de Jesus. Quer dizer, Jesus chamou Zaqueu, ele na mesma hora desceu da árvore, correu e já se juntou para Jesus e abriu a casa dele. Com certeza deve ter feito do melhor que tinha para atender Jesus, porque quando você vai atender, né, aquela pessoa que você admira, que você está atrás, está buscando, você quer receber aquela pessoa com o melhor que você tem. Então eu imagino que Zaqueu deve ter feito lá a melhor comida, as melhores iguarias que ele tinha na casa dele, né? E engraçado que a gente, nesse texto, me chamou a atenção isso, que Jesus se prontificou aí à casa de Zaqueu. Zaqueu correu com alegria e prontidão para atender. E me remeteu ao texto do centurião, que ele diz, Senhor, não sou digno de entrar na minha casa, né? Mas dizei uma sua palavra. Muitas pessoas falam que serei salvo, mas não serei salvo. No texto lá diz que meu filho será curado. Então Jesus curou ele mediante a fé dele, mas ele perdeu, vamos dizer assim, a oportunidade de Jesus ter entrado na casa dele. Que aqui a gente vê que Jesus entrou na casa de Zaqueu, e mais à frente nós vamos ver o resultado disso. Qual que é o resultado de quando Jesus entra numa casa? Então o centurião, ele recebeu a cura, ele recebeu o pedido, mas ele poderia ter se fartado muito mais, ele poderia ter tido muito mais de Deus se ele tivesse recebido Deus, não só nos pedidos dele, mas dentro da casa dele. Aí nós vamos para o quarto destaque, vamos dizer assim. Zaqueu sentiu o impacto da presença de Jesus. Então, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, naquele momento Zaqueu sentiu o impacto da presença de Jesus na casa dele. Ele viu que alguma coisa tinha que mudar a partir daquele momento na vida dele. Então Zaqueu se arrependeu, ele arrependeu de seus pecados, e o resultado do arrependimento de Zaqueu foi a conversão de Zaqueu. Ele converteu-se a ponto de restituir, de apresentar para Jesus ali, de levantar, e ele se levantou e pronunciou. Ele não falou ali baixinho no pé de Jesus, não. Ele se levantou e pronunciou que iria restituir. Diz assim, deixa eu ver aqui no texto.
se levantou e disse ao Senhor. Então Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade de meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Esse 4 vezes mais aqui é uma referência à lei mosaica. Então mostra que ele tinha um conhecimento, que ele era um judeu que tinha um conhecimento, apesar de estar desviado, vamos dizer assim, que ele estava roubando as pessoas e tudo, mas ele sabia que existia a lei, sabia que existia que era pecado aquilo que ele estava vivendo e tudo. Então, nesse momento que Jesus entra na casa dele, ele se dispõe a vamos dizer assim, se desfazer do pecado, de todo o pecado que tinha na vida dele. Ele entregou, ele restituiu tudo que ele tinha roubado, ele distribuiu, ele mostrou generosidade ao distribuir a metade dos bens dele com os pobres. Então ele se desprendeu dos valores desse mundo, da riqueza mundana. Nesse momento que ele desprende dessa riqueza mundana, das coisas do mundo, Jesus vê que o coração dele, que é a quinta, vamos dizer assim, o quinto destaque, diante desse arrependimento e da conversão de Zaqueu, e se desprendeu de todas as riquezas desse mundo, Jesus reconheceu que vinha de coração. Então quando Jesus chamou ele lá na árvore, Jesus já sabia que ele estava ali de coração, que ele estava ali não como um simples espectador, só para ver que Jesus ia passar, não, ele estava buscando Jesus. Então quando Jesus entra na casa dele e ele entrega a casa dele para Jesus ali, e ele entrega os bens dele aos pés de Jesus, ele se levanta e se arrepende, fala do arrependimento de ter roubado as pessoas, que ia restituir, quer dizer, ali ele vamos dizer assim, ele confessou o pecado dele em público, quando ele se levanta e diz que ia restituir quem que ele tinha roubado. Então, quer dizer, ele confessou o seu pecado ali. E então Jesus, o que faz? Jesus ali entrega uma promessa para Zaqueu. E essa promessa é a promessa da salvação. Que ali Jesus diz assim: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quer dizer, Zaqueu estava perdido em meio às riquezas, as coisas desse mundo, e nesse momento Zaqueu se entrega para Jesus. E a partir do momento que ele se entrega para Jesus, Jesus entra não só na vida de Zaqueu, mas entra na casa de Zaqueu, trazendo salvação para a casa de Zaqueu. Então, esse texto todo ele tem que levar a gente a meditar em cima disso, da gente ter essas atitudes, a decisão de buscar por Jesus, né? A expectativa de que Jesus vai fazer na vida da gente, né? A prontidão em servir, né, a Jesus e a servir com alegria, o impacto, sentir o impacto de Jesus na nossa vida e colocar isso em prática, e o arrependimento aqui que trouxe a salvação. Então, nós como irmãos, filhos de Deus, e buscando aqui nessa história de Zaqueu, nós devemos fazer isso. A conclusão aqui diz assim: Zaqueu, né, não, fumaça. Zaqueu teve a vida transformada ao receber Jesus em sua casa. Ele não vacilou na sua fé. Imediatamente se converteu e assumiu Jesus como seu Senhor. Nós devemos fazer o mesmo. Quer dizer, nós devemos buscar Jesus e receber Ele na nossa casa como nosso Senhor. Nós devemos entregar a nossa vida aos pés de Jesus na cruz e esperar que as coisas de Jesus, que a transformação que Ele pode fazer em nossa vida, nós
receber essa transformação e colocar isso em prática e a gente entregar o nosso coração em Cristo Jesus aqui. Amém? Fiz um vídeo bem rápido para a gente resumindo aqui, que eu sei que vídeo normalmente fica muito longo. Quando a gente faz no estudo, apesar de ficar um pouquinho longo, mas a gente participando é diferente. Então eu agradeço a todos vocês que meditem nessa palavra. Eu vou mandar o estudo em PDF, vocês acompanhem no estudo e vamos meditar na palavra durante a semana. Amém? E obrigado a todos, ok? Não vai orar, não? Eu vou orar para encerrar. A Fatinha vai orar para a gente, amém? Amado Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, falando da Tua palavra. E nosso, dessa noite, Senhor, que todos entendam a Tua palavra, que todos entendam o Teu querer sobre a nossa vida, Pai. Venho lhe pedir, Jesus, venho lhe pedir, Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, abençoe a vida da família da Carolina, da Rosângela, da Anjinha, a minha família, Jesus. Abençoa, Senhor, todos que abençoe e dê a cura, todos que precisam da cura, Pai. Eu não sei quem está precisando de uma cura neste momento, mas eu sei que o Senhor sabe e eu creio que o Senhor dará a cura para essa pessoa. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada. Dê a nós uma boa noite, Senhor. Desde já eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fica com Deus. Boa noite para todos. Amém?